Bem, agora vamos para mais duas operações com conjuntos, que é a diferença e o complementar. A gente vai citar algumas propriedades de diferença, mas aí a gente vai deixar para demonstrar usando a definição de complementar, que é mais simples. Então, a diferença entre dois conjuntos, A e B, A menos B, é o conjunto formado por todos os elementos que estão em A e não estão em B. Até agora, as duas operações, união e interseção, era comutativa, certo? Aqui não, aqui já não é mais comutativo. O conjunto A menos B é diferente do conjunto B menos A, certo? No diagrama de Venn a gente pode ver que o A menos B é apenas essa parte cinza aqui. São os elementos que estão em A, mas não estão em B. Então, a gente pode observar aqui que A menos B nada mais é, a gente pode escrever como sendo A menos essa interseção aqui, entre A e B. Aí aqui a gente tem algumas propriedades. Primeiro, que A menos B está contido em A, que se a interseção é o vazio, então A menos B é igual ao próprio A. Por quê? Porque se não tem ninguém na interseção, e a diferença entre A menos B é A menos a interseção, se não tem ninguém, então sobra só o A. Certo? Então a gente tem essas propriedades aqui. Aí, ó, A menos B unido com B é igual a união B, certo? Porque aqui, esse conjunto aqui, quem é? É A menos A inter B. Mas quando a gente unir com B, aí vai entrar os elementos que estão em B. Então, isso daqui vai dar a união B. Temos essas outras propriedades aqui. Todas elas a gente vai demonstrar usando o complementar, que é mais fácil, certo? Então, por isso que agora eu vou deixar em aberto, só para vocês verem, mas todas essas propriedades a gente vai mostrar lá na frente. Pronto, o que é o complementar de um conjunto? O complementar de um conjunto nada mais é do que o conjunto formado por todos os elementos do conjunto universo que não pertence ao conjunto. Então, A complementar é o que? É o conjunto formado por todo elemento do conjunto universo que não estão em A. Então, pelo diagrama aqui, a gente tem que é toda a parte cinza, tudo que está fora de A. Então, para a gente poder demonstrar aquelas propriedades lá de diferença, vamos mostrar duas que são a gente vai usar bastante. Então, são as leis de Morgan, que afirma que a união, se a gente, para a gente calcular o complementar de uma união, nada mais é do que a interseção dos complementares. E que o complementar da interseção é a união dos complementares, certo? Então, a gente vai demonstrar essas duas aqui, que a gente vai usar bastante. Então, a primeira, ó, a gente quer mostrar a igualdade de conjuntos. Então, eu vou pegar um elemento aqui e temos que mostrar que ele está aqui. Então, se eu pegar um cara que está no complementar da união, significa dizer o quê? Que ele não está nesse conjunto, por definição de complementar, certo? Só que dizer que um elemento não está na união significa negar a condição de união. E qual é a condição de união? É que para um elemento estar na união, ou ele está nesse, ou está nesse. Mas se ele não pertence à união, então obrigatoriamente ele não está em A e também não está em B. Porque se ele estiver em algum dos dois, ele vai estar na união. Então significa que o X não está em A e o X não está em B. Só que se o X não está em A, ele só pode estar no complementar. Então, se X não está em B, X está no complementar de B. Então, X pertence ao complementar de A e X no complementar de B, então ele está na interseção. Simples assim. Agora, a outra parte da lei de Morgan, que é o complementar da interseção, é a união dos complementares. Então, a mesma coisa. A gente vai pegar um elemento aqui e mostrar que esse elemento também está nesse conjunto. Então, se eu pegar um cara aqui,
significa, se ele está no complementar da interseção, significa que ele não está na interseção, por definição de complementar. Só que afirmar isso daqui significa dizer o quê? Que para ele poder estar na interseção, ele tem que estar nesse conjunto e nesse conjunto, certo? Mas para ele não estar na interseção, ele tem que estar em um conjunto ou no outro só. Então significa dizer que o X não pertence a A ou o X não pertence a B. Só que X não pertence a A significa que ele está no complementar. E X não pertence a B, então significa que ele está no complementar de B. Então, ele está na união dos complementares. Agora vamos mostrar algumas propriedades imediatas, né, que a gente vai demonstrar aqui. São essas aqui. Então, vamos começar. Vamos mostrar primeiro que o complementar do complementar de um conjunto é o próprio conjunto, certo? Então, se eu quero mostrar a igualdade de conjuntos, eu vou pegar um elemento aqui e mostrar que ele está aqui. Sempre isso, porque é uma igualdade de conjunto. Então, pegando um carinha aqui, se o X pertence a complementar, complementar, olhando só esse complementar aqui, se ele está nesse complementar, então é porque ele não está nesse conjunto. Só que se ele não está no complementar, ele só pode estar em A. Então, simples assim. Ok? Segunda propriedade, que se o A está contido em B, se somente se o complementar de B está contido no complementar de A. Certo? Então, eu vou fazer primeiro isso daqui. Se isso acontece, então vamos mostrar que isso acontece. Certo? Então, a nossa hipótese é que isso daqui é verdade e a gente tem que mostrar que isso daqui acontece. Então, eu vou pegar um cara aqui, temos que mostrar que ele está aqui, usando essa hipótese. Se o X pertence ao B complementar, por definição, ele não está em B. Certo? Só que note que o A está contido em B. Então, obrigatoriamente, se o cara não está aqui, ele não tem como estar aqui. Certo? Porque ele está dentro de B. Então, se esse X aqui não pertence a B, também não vai pertencer a A. Certo? Por causa dessa hipótese. Por causa disso. Então, se ele não pertence a A, ele só pode estar no complementar de A. Então, a gente acabou de verificar, pegou um elemento aqui e mostrou que ele estava aqui. Então, esse cara está contido nesse. Agora, vamos fazer o caminho inverso. A nossa hipótese agora é que isso daqui é verdade. Temos que mostrar que isso daqui acontece. Então, pegando um X em A, significa que ele não está no complementar. Aí, do mesmo modo, se ele não está aqui, e esse conjunto está contido nesse, então, obrigatoriamente, esse rapazinho aqui também não pode estar no complementar de B. Mas se ele não está no complementar, ele só pode estar em B. Então, agora vamos mostrar uma igualdade aqui que a gente vai usar bastante. É que A menos B pode ser escrito como sendo A interseção B complementar. Então, note que eu vou pegar um cara nesse conjunto, temos que mostrar que ele está aqui. Então, seja um X qualquer pertencente a A menos B, significa dizer o que? Por definição, que ele pertence a esse conjunto e não pertence a esse. Ok? Só que ele não pertence a B, ele só pode estar no complementar de B. Então, ele pertence à interseção B complementar. A menos B também pode ser escrito como sendo B complementar menos A complementar. Então, ó, igualdade de conjuntos, eu vou mostrar primeiro que esse está contido nesse, certo? Então, qual é a estratégia? Pegar um elemento aqui e mostrar que ele está aqui. Por definição, a gente tem que, se o X está nessa diferença, é porque ele não está aqui. Só que dizer que o X pertence a A
É a mesma coisa de afirmar que ele não está no complementar. Porque se ele está em A, não pode estar no complementar de A. E se ele não pertence a B, é porque ele está no complementar de B. Agora notem então que o X pertence ao B complementar e X não pertence ao A complementar. Então ele só pode estar em B complementar menos A complementar. O processo inverso agora. Eu quero mostrar que esse carinha aqui, esse conjunto, está contido nesse. Então, vamos pegar um elemento nessa diferença. Usando a definição, a gente tem que o X está em B complementar e não está em A complementar. Agora, usando a definição de complementar, se ele está aqui, ele não pode estar em B. E se ele não está no A complementar, ele só pode estar em A. Então, X pertence a A menos B. Agora, A menos B menos C, lembre que a operação diferença não é mais comutativa. Então, A menos B é diferente de B menos A. Então, A menos B menos C é A menos B união C, certo? Então, vamos usar agora só as propriedades. Essa diferença aqui eu posso escrever como sendo A interseção B complementar, usando aquela propriedade que a gente mostrou. Só que esse conjunto menos o C, usando a mesma propriedade, a gente chega que vai ser esse conjunto interseção C complementar. A gente viu que a interseção ela é o quê? Ela é associativa. Então eu posso escrever da seguinte forma. Só que pela lei de Morgan, o que acontece? B complementar interseção C complementar é a união o complementar da união. Só que a interseção complementar de um conjunto, pela propriedade que a gente mostrou anterior, é A menos o conjunto. Então, como é A inter o complementar de B união C, então vai ficar A menos B união C. Então, essa propriedade aqui é válida para qualquer que seja A, B e C.